Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Encontros Covid-19, aqui um evento promovido pelo Sindicato de Auditores do Tribunal de Contas do Estado, em conjunto com a nossa Federação Nacional de Entidades de Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil, a FENASTC. Mauri Perusso, nosso presidente da FENASTC, está aqui presente na nossa sala. Hoje a gente tem a presença do professor Onofre Alves Batista Júnior. O professor Onofre é professor associado de Direito Público do quadro efetivo da graduação e pós-graduação da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa, é doutor em Direito pela mesma UFMG e tem um pós-doutoramento em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra. Ele é ex-advogado-geral do Estado de Minas Gerais, é membro do Conselho Consultivo do Colégio de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal, o COMPEG, é membro do Conselho Curador da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG, é diretor científico da Associação Brasileira de Direito Tributário, a ABRADT, e advogado, conferencista e parecerista. E isso é um resumo do currículo dele, vejam bem. O professor Onofre vai nos conferir uma palestra hoje, cujo título é Federalismo Fiscal, Centralização de Receitas e Descentralização de Despesas. Como sempre, a gente vai ouvir a nossa palestra no momento inicial aqui do Encontros, né? E na sequência a gente está abrindo para perguntas que podem ser feitas pelo chat ou abrindo o microfone e formulando a pergunta ao vivo, para o que eu peço que, de qualquer forma, as inscrições sejam feitas ali no chat, né? E solicito também que todos os presentes mantenham seus microfones fechados para que a gente evite ter interferências sonoras aqui na sala, enquanto nosso palestrante nos apresenta sua palestra. Então, muito obrigado pela presença de todos por enquanto. Obrigado, professor Onofre, por ter aceito o nosso convite. Com o senhor a palavra. Obrigado, José. É sempre um prazer estar trabalhando. Eu falo que das instituições a que eu tenho maior esperança nos dias de hoje é exatamente os TCEs. E eu explico mais avante o que eu acredito nisso, né? Por que eu acredito tanto nisso. Foi objeto hoje, até eu comentava com o Josué, de um debate na manhã que eu estava fazendo sobre mineração e nós tocamos muito nesse tema, né? Mas essa questão toda, hoje, né, ela se coloca muito em razão de um ponto fulcral que eu observo e tenho como fundamental para a República Brasileira, né? E ela nasce, por exemplo, estava eu no IBP, né? IDP, lá em Brasília, só que virtualmente, agora está fácil ir para o Rio Grande do Sul, ir para Brasília, né? E, de repente, estávamos lá e levantou-se uma questão, né? O princípio federativo, que estávamos discutindo um voto do ministro Alexandre de Moraes, outro voto do Marco Aurélio, outro voto de não sei quem, e até a respeito do Fundeb, né? Qual seria o critério do Fundeb e tudo, né? E se é por aluno ou se é por receita e tudo, aí o ministro manifesta, o ministro se manifesta. Alguém que esqueceu o vídeo. Alguém esqueceu o microfone aberto. Deixa eu só dar um toque aqui. Carlos, se você puder fechar seu microfone, eu agradeço. Você esqueceu de mantê-lo fechado. Perdão, pessoal. Perdão atrapalhar. Perdão. Não, tranquilo. Mas
Mas aí discutia-se um voto do ministro que falava assim, você não pode transferir receita de um estado para outro e você arrecada num estado, não pode dividir por aluno, você estaria transferindo receita. E eu, na hora, falei, meu Deus, isso é um equívoco grotesco. O federalismo brasileiro é um federalismo cooperativo, e isso é o próprio pressuposto. Né? Essa ideia de federalismo cooperativo não significa que um coopera com o outro, todos de mão dada, sejamos bonzinhos um com o outro. Não. Não. Esse termo aparece muito na Alemanha, quando foi feita a unificação, que surgiu a fala de que a Alemanha era uma federação cooperativa exatamente porque havia de equalizar o desenvolvimento regional. Né? E isso aparece na Constituição Brasileira, lá no artigo 3º, está lá. Objetivo fundamental da República é eliminar desigualdades regionais. Então, é óbvio que ali está a base de um federalismo cooperativo e é óbvio que a decisão adequada da questão do Fundeb é a repartição proporcional ao número de alunos, porque é a própria razão de ser do fundo, né? A própria razão de ser do Instituto, e a alegação de que não pode haver transferência de Estado todo é completamente estapafúrdia. Então, eu chego à conclusão que mesmo o Supremo hoje toma decisões absolutamente estapafúrdias com relação à questão do federalismo. Né? E, a propósito, estava se discutindo que interpretação se dá à ideia do princípio federativo. Né? Falava assim, como eu vou interpretar o princípio federativo? Falei assim, mas ele é muito óbvio, essa questão é muito óbvia. Eles, não, mas eu posso, na verdade, e tal, é cláusula pétrea, porque estava se discutindo o seguinte, a reforma tributária pretende centralizar de forma avassaladora os tributos da União. Não é? Imagina essa proposta de IBS aí, que vem sendo feita. Hoje eu estava lendo, com toda boa intenção, alguns autores, falando assim, o país vai desenvolver, vai arrecadar 500 bilhões em 15 anos. Eu falei assim, mas com base em que está sendo dito isso? Que bobagem é essa? Nós que estamos acostumados a lidar com isso, né? Vocês ainda... Então, vocês sabem que uma alegação dessa, ainda mais sem números, sem cálculo, é completamente estapafúrdia. É um absurdo. É um argumento tecnoburocrata. Né? Você joga o dado e fala, se você não concorda é porque você é contra o desenvolvimento. Não, eu sou contra esse número. Esse número não é verdadeiro. Isso não é verdade. Isso é uma ilação absolutamente estapafúrdia. Né? E eu dizia que a centralização do principal tributo dos estados, que é o ICMS, como um tributo federal, pode falar que tem conselho, que tem isso, que tem aquilo, todo mundo sabe que isso não é verdade. É igual o Simples. Vai se transformar num tributo federal e querem fazer os estados viverem de mesada. Né? Eles vão ter uma mesada da União, controlada pela União, e a partir do momento que tem lei federal regendo, vocês já viram que vai ser um rolo compressor em cima dos estados. A autonomia dos estados foi para fora, foi embora. Né? E nisso eu dizia que isso é uma ofensa ao princípio federativo. Se o Supremo tiver coragem e decidir adequadamente, não é? Salvo se ele for decidir de forma subserviente ao Executivo, o que eu temo muito nos dias de hoje, porque, afinal de contas, é o último reduto de proteção democrática que nós temos, é contra-majoritário e democrático. Então, se o Supremo não interditar uma questão dessa, julgando adequadamente como uma ofensa ao princípio federativo, nós vamos fazer a derrocada da federação. E eu respondia de uma forma muito interessante a quem questionava, e isso gerou até um certo estresse, que eu falava o seguinte, eu acho que você não entende bem o que é o princípio federativo. Então, isso começa toda uma jornada do que eu vou falar para explicar o princípio federativo. Por que federação?
De onde surgiu essa questão federativa com essa pujança de se transformar numa cláusula pétrea da Constituição, né? Porque alguns queriam que se decidisse à luz do princípio federativo como se fossem mínimos existenciais. Garantido o mínimo de federação, não houve ofensa ao princípio. Mas não, isso é minimizar um princípio fundante da República. Você enlouqueceu? Então, quer dizer que você vai na estrutura fundante da República e vai minimizá-la, vai transformá-la em pó? Ou seja, você vai destruir o pilar da República. Fala, enquanto tiver um palitinho que dê sustentação, está válido. É claro que não. O edifício assim vai ruir. Não é deixar um palitinho, não. Pilar significa sustentação. Se você reduz a sustentação, ele cai. O edifício, uma hora, cai, né? E é isso que é a questão federativa. E eu dizia que o princípio federativo ele funciona no mundo do direito como uma questão muito interessante. O direito ele cria seres e institutos que transitam no mundo do direito, né? Esses institutos têm vida no mundo do direito, mas eles são reproduções de alguma coisa no mundo dos fatos, né? Os princípios fundantes, sobretudo, são transfigurações para o mundo do direito de determinados valores no mundo dos fatos. O valor ingressa no mundo do direito quando ele é juridicizado. É igual o toque de Midas, né? O direito toca num determinado valor e o coloca constitucionalmente como princípio fundante. Aí fala assim, qual é a contraface de valor do princípio federativo? E eu respondia, é o princípio democrático, o valor democrático, a ideia de democracia, né? A ideia de democracia ela é a prevalência do povo, mas uma ideia moderna de democracia não se confunde com a ideia de posicionamento da maioria, não é? Eu gosto muito do Kelsen, quando ele falava, a democracia é um caminhar rumo à liberdade. O Mangabeira Unger toma uma fala muito similar. Ele fala que é a grande aventura do homem, é a aventura da consolidação de liberdades e direitos fundamentais, direitos sociais. É essa aventura, esse caminhar do homem em direção à consagração e efetivação de liberdades e direitos fundamentais. É essa grande aventura do homem que é o ideal democrático. É esse caminhar rumo a uma vida melhor. Isso é a prevalência do poder, da decisão no povo, efetivamente no povo. Uma vontade autêntica popular, não uma vontade que se diz, nem uma posição da maioria naquele momento, naquela circunstância. A maioria não pode decidir massacrar a minoria. Então, nesse sentido, a democracia pressupõe, inclusive, uma proteção contra-majoritária, porque ela é esse caminhar rumo à liberdade e à consagração de direitos fundamentais. E aí eu dizia, a razão de ser do princípio federativo é o ideal democrático. E se você entender de forma minimizada o princípio federativo, você está fazendo o homem caminhar para trás nesse grande ideal dele, que é o ideal democrático. Ou seja, isso não anda para trás, isso não se minimiza. O princípio federativo, se interpretado de forma a minimizar o seu conteúdo, ele acaba minimizando a ideia democrática, que é a base fundamental da Constituição brasileira. Então, não se pode interpretar o princípio de forma minimizada, sob pena de se minimizar direitos fundamentais e liberdade. Isso é um absurdo em hermenêutica constitucional. Direitos fundamentais e liberdade se interpreta de forma a ampliá-los e não a minimizá-los.
Então, eu respondia a essa questão que, salvo-se o Supremo retroagir à idade da pedra, nós não podemos minimizar a lógica do princípio federativo. E você, mas por que você diz que é o ideal democrático e tal? Eu respondo. A Constituição brasileira ela foi edificada em cima de dois grandes pilares fundamentais. Ela existe para consagrar duas grandes questões. A primeira delas, a dignidade da pessoa humana, que é exatamente, é conseguida com esse rol de direitos fundamentais. Eles garantem a dignidade da pessoa humana. E a outra, fundar uma verdadeira democracia. Havia-se experimentado um regime autocrático, que esse regime havia metido o pé pelas mãos. A economia caminhava numa inflação, ou seja, todo mundo sabe que não tinha dado certo. Um deputado amigo me falou uma vez, ele falou assim, é engraçado, se mandar você projetar um bicho, você vai e faz um tigre, todo conforme, bonitão. Ele fala assim, o bicho democrático não é assim, ele é feio. Ele é assim, um escolhe pata de elefante, o outro corcova de camelo, bico de ornitorrinco, cada um escolhe, aí faz aquele bicho todo, mas aquele bicho funciona. E ele é o retrato do povo que o escolheu. Se você tentar botar um tigre para governar o povo, esse tigre vai engolir esse povo. O bicho governo tem que ser o retrato desse povo. Ele é esse bicho todo disforme. Ele é esse ser, porque esse ser é igualzinho o povo. É o povo no poder. Então não vá querer um bicho salvador, um bicho maravilhoso, porque ele não é o povo. Ele jamais será o povo no poder. E um dia algo vai acontecer. Eu brincava que Platão imaginava os guardiões perfeitos, filósofos, ginastas e tal. Aí fala, mas e aí? E se esses guardiões se voltarem contra o povo? Pois é, ele não pode tocar em ouro e prata, tem que dormir em acampamento, tem que receber pouco para não tomar gosto. Ele botou tanta marra para fazer a sofoclacia e a lógica dos guardiões que isso aí nunca funcionou. Isso nunca deu certo. Nenhuma classe de guardiões treinados, belos, ginastas, consegue. Nenhum corpo burocrático, nenhuma carreira, seja ela qual for, judicial, Ministério Público, procuradores, militares, ninguém formado, preparado, vai governar, não. Isso é uma mentira. Isso, Platão, no final de sua vida, foge da Sicília, vê que o seu plano é absolutamente fracassado. Ele só existe no mundo ideal. Na prática, nós temos esse bicho democrático. Ele é que funciona, ele é o retrato desse povo. Mas existiam dois grandes objetivos na Carta Constitucional, que era exatamente consolidar uma verdadeira democracia que fundasse um Estado verdadeiramente democrático e consagrasse a dignidade da pessoa humana. Eu chego a dizer que esses dois ideais respondem como contraface ao próprio princípio federativo, por uma razão muito simples. E agora começa toda uma discussão. Não se garante direitos fundamentais sem uma verdadeira democracia. Isso é uma verdade incontestável. Sem democracia, você não garante direitos fundamentais. A longo prazo, isso é uma impossibilidade. Creio eu que, quanto a isso, não há grandes discussões. Mas com relação à democracia. A democracia ela assenta uma condição forte para que o poder fique no povo. Desde Montesquieu, é sabido que o poder tem que ser separado, tem que ser dividido. Você não pode
manter o poder na mão de um só. É por isso que Montesquieu falava: você não pode ter judiciário subserviente. Você não pode ter legislativo subserviente. Você tem que separar os poderes, né? Quando eu falo de separação de poderes, eu não estou defendendo aqui, defendendo aqui do 10º que pode fazer isso, fazer aquilo, porque isso não, né? Eu digo poder, não é captura burocrática, de repente capturar dinheiro, não. Eu digo poder separado, poderes harmônicos e equilibrados, né? E vejam só, essa imagem do Montesquieu de executivo, legislativo e judiciário, ela hoje é uma imagem singela do que nós precisamos ter numa verdadeira separação dos poderes. Hoje nós temos uma parafernália de instituições que repartem o poder, né? Nós temos aí Ministério Público, Tribunal de Contas, nós temos várias instituições, Exército, polícias, não é? Nós hoje pegamos o poder. Isso não significa também que eu estou dizendo que tem que ter orçamento próprio. Não estou dizendo isso, né? Mas há de ter recursos suficientes. Os guardiões também, eles não podiam ser ricos, não podiam tocar em ouro e prata, né? Nem adentrar ambiente que os tivesse. Platão dizia assim que os guardiões podem se perverter. Então, ninguém no serviço público vai querer ficar rico. Não é para ficar rico, nem para ter uma vida aristocrática, né? Isso, creio eu, é o sentimento de todos nós, né? E aí o que acontece? E eu que fui servidor público e sou a minha vida inteira que estou dizendo isso também, né? A vida inteira, praticamente, 35 anos disso, né? Então, hoje, uma série de instituições tem as suas garantias, os seus relacionamentos, seu equilíbrio, de forma a se separar o poder. Mas, no caso brasileiro, que nós temos um país continental, né, com mais de 200 milhões de habitantes, nós temos um princípio. Há de se separar o poder de forma vertical com estados e municípios, de forma que o poder se garanta autonomia, sobretudo para a esfera mais próxima do cidadão. É o princípio da subsidiariedade, melhor, o subprincípio da subsidiariedade, ou a ideia de subsidiariedade, à luz da máxima do federalismo, que é de garantir a autonomia. Então, se você pode fazer no nível mais baixo, faça no nível mais baixo. É óbvio que isso não significa que você tem que entregar para os municípios tudo. É claro que isso não é possível. Você vê hoje quantos municípios abaixo de 5 mil habitantes que a gente tem e as condições técnicas do município atuar. Então, isso significa, no atual estágio brasileiro, que aos estados tem que ser delegado uma fatia enorme de poder. É claro que o município de 5 mil habitantes não vai ter estrutura. Eu fico imaginando que hoje nós temos aí em volta de 60% dos municípios com menos de 10 mil habitantes, né? Não vai ter condição ali embaixo de fazer. Então, não há de se ter um nível de autonomia tão forte assim, mas dentro do possível há de se descentralizar. Mas para os estados é óbvio que é possível. Os estados têm condição técnica de ter essa descentralização, chegar, poder. Porque nós estamos lidando com uma coisa fantástica, né? Poder. O poder tem de ser partido e repartido. Não tem outro jeito. Os vikings falam, né? O poder atrai os maus e destrói os bons. O poder acumulado é uma desgraça.
ele gera problemas, né? Não é meu amigo Casaroto que vejo aqui, saúdo com todo prazer, mas o poder ele gera distorções terríveis, né? Um país eslavo, aí, um dia desse, o cara no sétimo, 35 anos que ele é governante, fala, acho que eu já fiquei muito tempo. Acho não. Você fez um mal enorme. Você evitou que alguém fiscalizasse os seus atos, né? E ainda se acha tão bom, né, que nunca imaginou a sua própria condição, melhor, é tão ruim, se acha tão ruim, que nunca imaginou a condição de fazer um sucessor democraticamente. Porque a pessoa que é boa vai imaginar fazer um sucessor democraticamente, ser bem lembrado, entrar para a história, não como um ditador, mas como alguém que cumpriu o seu papel. Mas o poder centralizado é uma desgraça. E o federalismo, antes de tudo, ele quebra essa centralização do poder. Ainda mais num país igual o Brasil. Nós éramos uma monarquia. Portugal, desse tamanhozinho, para manter o país, botava um interventor no Rio Grande do Sul. Isso que deu origem às revoluções, né? Às vezes não queria nem ficar livre do imperador, mas você não aceitava o interventor. Minas Gerais, a mesma coisa, né? Os dois estados mais brigões da federação. Então, a gente imagina o seguinte, se fazia assim, colocava o interventor cruzado, centralizava o poder para não perder o controle. E fizeram uma desgraça com o desenvolvimento da colônia, porque do painel de controles na época do Rio de Janeiro não se governaria um Brasil, ainda mais com uma corte pobre e sem preparo suficiente, salvo o próprio imperador, que tinha um grande preparo, mas não tinha a menor condição de governar um país desse tamanho de forma centralizada, né? Nós temos uma herança. Quando tenta descentralizar, vem o Estado Novo e centraliza. De novo, tenta descentralizar em 46, vem o regime militar e centraliza num painel de controle, num modelo hierarquizado. A hierarquia ela faz isso, né? Ela coloca o centro de poder e desce hierarquizado ali, mas ela garante uma unidade ali de entendimentos, né? E esse entendimento, com a pluralidade e complexidade do mundo, ele acaba se dissolvendo, é uma questão de tempo. Ou então deixando o país no fracasso para trás. O mundo é muito mais complexo, a realidade hoje é muito mais complexa. Eles não conseguem responder numa lógica hierarquizada assim. Então, e tem até o seu valor, né? Mas não consegue, no mundo, por muito tempo, responder. Pode responder topicamente numa crise, mas não no longo prazo, né? E aí nós temos um grande dilema. Se você... A Constituição de 88 tinha como meta descentralizar. A estratégia para garantir a democracia era descentralização de poder. E o federalismo entra como pedra de toque, entra como princípio fulcral, cláusula pétrea. Vai haver uma tendência de centralização. No dia seguinte à promulgação da Constituição brasileira, a tecnoburocracia federal estava puta. Ela queria já iniciar os movimentos de centralização. Não tem jeito. Nós estamos discutindo reforma agora tributária. E a Procuradoria da Fazenda Nacional não convida o Colégio de Procuradores para já discutir normas procedimentais do novo tributo? Não foi nem votado. Nem discutiu nada, já querem saber como que vão ficar as causas tributárias ali, como que vai fazer. A tecnoburocracia ela é enlouquecida com o poder. Eu estou dizendo que não são só os agentes políticos, não. O Fisco Federal, a Procuradoria Federal, e eu falo isso porque os estados, mal e porcamente, acabam reproduzindo a mesma coisa que o nível nacional faz com os estados. Eu não estou falando que, fala assim, o SUS falando do mal lavado, não. Eu estou falando de centralização de poder. A tentativa de centralizar o poder é inexorável.
É por isso que a cláusula pétrea falou assim, olha, essa Constituição não admite, em hipótese nenhuma, romper com a lógica federativa. Então, eles vão comendo pelas beiradas, né? Mas a cláusula pétrea está lá. Aí, se interpretar ela de forma a minimizar o seu valor, uma hora ela não vale nada. Nós vamos ficar com um palitinho segurando o edifício constitucional. Cláusula pétrea é para ser interpretada como pedra, que nem água mole batendo vai furar. Né? Ou é pétrea ou não é pétrea. Você imagina uma cláusula pétrea e a federação fazendo isso? Ora, se é pétrea, não é para deixar fazer isso. É pedra, é para ser a mais dura possível. Né? E isso daí é o que vem sendo carcomido, como diz no interior de Minas, constantemente. No dia seguinte à publicação da Constituição, começou um movimento centralizador violento. Né? E isso daí, eu digo o seguinte, como a Constituição fez? Coloca o federalismo como cláusula pétrea, né? Houvesse um verdadeiro federalismo no país, nós não estamos tão preocupados com quem é o presidente da República, não. Nem o governador de Estado. A gente já está muito menos preocupado. Os centros populares iam conseguir responder de uma forma muito mais intensa. Né? Mas, feito isso, a Constituição coloca como cláusula pétrea e faz uma coisa. Toma aqui. Competem aos municípios. Isso, e serviço local. Pum! Compete à União. A União, houve uma grande centralização de competência legiferante. Até aí, por mim, ótimo. Para garantir uma unidade de Código Civil, Código Penal, Código isso e tal, tudo bem. Isso daí, se me perguntarem, você acha aí um grande absurdo isso? Não, não acho, não. Tudo bem. Vocês querem ver a importância disso? Eu lembro quando eu fui fazer mestrado em Portugal, Casaroto, virava e mas você está estudando lá, não é outra Constituição, e na época era Ciências Jurídico-Políticas, é constitucional, né? Você vai estudar uma outra Constituição, né? Eu vou. Que diferença que tem? Pega a Constituição portuguesa e a brasileira que você vai ver. Tem quase nenhuma diferença. Né? Os legisladores gregos, muitas vezes, eram contratados para fazer a politeia, a ordem jurídica da polis. Ora, isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Não é? Agora, competências administrativas, estava aqui. Agora, para fazer face aos gastos, vamos criar aqui tributos A, B e C para a União. Pum, está lá. 153, né? Tributos, 154. Tributo X para os estados. Aí está lá. ICMS e tal, tudo aqui para o estado. Tributo X para os municípios. ISS aqui. Especificados. Não é? E aí, fala assim, nós temos de responder ao federalismo cooperativo. Como nós fazemos para eliminar desigualdades regionais? Fundos. Fundos. Os fundos de participação não era suficiente. A receita do Estado está suficiente? Não. Então, o Estado participa na receita do imposto de renda, o município participa da receita do ICMS, porque não é suficiente. Você faz canais comunicantes, de forma que você possa ter critérios diferenciados para redistribuir a riqueza. Por exemplo, igual o caso do Fundeb, que eu quis dizer. Onde tem bolsão de pobreza, você pode criar critérios Robin Hood aqui para poder distribuir. Os fundos servem para isso. Um participa da receita do outro. E fala assim, e novos impostos? Novos impostos são tributos residuais, mas eles são também partilhados. De forma que, se aumentar a carga tributária, a federação vai sem centralizar poder. Né? Tudo ok, receita distribuída, até mal e porcamente distribuída, porque deixou os estados e os municípios com deficiência. Mas começa o jogo. Vamos lá.
No dia, imediatamente, começam os movimentos de centralização da União, né? E esse movimento começou de uma forma muito curiosa. Por exemplo, qual é o tributo esquisito que o Brasil tem, né? Nós estamos falando de reforma tributária, mas o Brasil tem mais de 80 contribuições. É uma coisa de maluco, né? A União vai e pega as contribuições que se destinavam à Previdência, que eram ali tributos sem grandes importâncias. Um deles é muito clássico, mundo afora, que é a contribuição previdenciária. Esse tudo bem, porque ele garante uma parte da sua remuneração, você joga para a Previdência, não é? Para poder garantir a sua aposentadoria posteriormente. Isso existe pelo mundo inteiro, diretamente associado à sua vida profissional. Então, é usual que se faça uma complementação com recursos orçamentários, exatamente porque muita gente não vai conseguir ali uma aposentadoria digna, decente, ou muitos não puderam contribuir. Então, o tributo previdenciário ele existe mais ou menos assim, mundo afora, né? E existia lá PIS/COFINS. Pois bem, esses tributos foram ganhando importância e a União foi sistematicamente criando contribuições. Na verdade, criando, que eu digo, aumentando o valor de contribuições. E ela começa a chegar aos píncaros do absurdo. Por exemplo, ao invés de eu aumentar a alíquota do imposto de renda, eu crio a CSLL. Né? Porque aí a contribuição não é compartilhada com os estados. Eu mato 2 coelhos com uma cajadada só. Em primeiro lugar, eu acabo com o poder do Estado membro e centralizo, não compartilho receita com ele. Então, ele vai ter de me procurar na hora que ele quiser recurso. Ora, eu me torno cada vez mais poderoso assim. PIS/COFINS, que era um tributo de baixa receita, se transforma quase no tributo principal da União. Quando faz lá na frente a virada da PIS/COFINS não cumulativa, os aumentos reais corrigidos beiram lá 40% real em 10 anos, 2001 para 2010. Ou seja, começa a multiplicar as contribuições para não partilhar tributo com os estados. Com isso, né, nós conseguimos que a União chegasse a 67% de concentração da receita tributária. Assustadores 67%. Mas, e olha que a Constituição já não estava bem com isso. O grande crescimento se dá na união da carga tributária. E para os estados, o que eles fizeram? Para os estados, eles entregaram o caos. Por exemplo, é sabido mundo afora que os impostos sobre o consumo geram guerras fiscais. Né? Geram guerras fiscais. Imagine o Nordeste. Ele não tem infraestrutura, não tem mão de obra treinada, a única forma dele atrair uma indústria para lá é reduzir o tributo. Tira o tributo e atrai. Ele não tem outra saída. Né? Então, a guerra fiscal precisa ser combatida firmemente. Né? E o esforço da União para eliminar a guerra fiscal foi zero. O Supremo teve uma decisão maravilhosa. Inconstitucionalidades não se compensam. Então, o Estado não pode neutralizar o benefício do outro, não. Chega o benefício aqui, o Estado não pode se tornar, considerar o efetivamente pago, não. Ele considera como crédito, ou seja, ele tira da receita dele, né, o que não foi pago pelo outro. Então, ele joga para frente o benefício ali. E ele só que inconstitucionalidade não se compensa. O Supremo fez uma atrapalhada nessa decisão e destruiu o ICMS. E agora tomou uma decisão no sentido contrário.
depois da Lei Complementar 160, exatamente para corrigir a cagada que fizeram alguns anos atrás. E a União ficou quieta no comando do CONFAS, ela se quedou silente. Hoje é sabido que os estados eles têm uma base tributária metade da potencial, por causa da guerra fiscal, dos regimes especiais. O ICMS hoje é um tributo todo com regimes especiais. Cada um paga o seu ICMS. Não existe mais um ICMS. A Lei Complementar 160, sobre o influxo das próprias empresas, deu 15 anos de prazo para ajustar isso. Né? 15 anos de prazo. A União fica quietinha. E ela tem o poder de comando no parlamento, no Congresso Nacional. Ela ficou quieta, que se dane. Eu, com os estados, eu só quero apertar ali a garganta. Né? Eu quero poder comandá-los. Fique bonzinho. Bom, e, com isso, deixaram arruinar a base do imposto sobre o consumo. O imposto sobre o consumo ele é um imposto fácil de ser cobrado, ele é inebriante. Porque quando alguém vai comprar lá o seu carro, ele está feliz ali com o carro, ele até não considera tanto do que no final do ano, na hora que faz uma declaração, toma lá uma cacetada. E ele paga aos poucos. Então, ele é um tributo que disfarça muito bem a tributação. E a União criou o PIS/COFINS como tributo sobre o consumo para ela. Talvez isso seja o maior desastre que eu já vi. Ela usa um tributo sobre a receita, bancando o tributo sobre o consumo, uma não cumulatividade louca, começa a fazer regimes especiais, fez um tributo que é uma porcaria, a imagem e semelhança, e agora quer a reforma tributária, transformando tudo em IBS ou CBS, e os estados levam uma mesadinha para entregar o seu tributo. Não é? É o verdadeiro assalto à autonomia dos estados. E os governadores que enxergam apenas no final do mandato deles e os secretários de Fazenda aplaudem, porque as carreiras de Estado defendem Estado e o político, às vezes, defende a reeleição dele ou o sucesso do mandato. É a visão de curto prazo e não o comprometimento da autonomia do ente federal. Não é? Então, estão concordando com isso, entregar autonomia, o poder de tributar para a União e viver de mesada. Isso é um assalto ao princípio federativo. Isso é um absurdo. Tinham que ser responsabilizados no longo prazo. Por isso, como se não bastasse, fazem ainda isso lá com Fernando Henrique Cardoso, a questão da Lei Candir. Hoje a gente estava discutindo de manhã isso. Desonera as exportações não podem ter tributo, não pode ter tributo estadual, porque federal tem e muito. O que as mineradoras hoje estavam reclamando é a tributação com coligada controlada, o imposto de renda, estão debulhando tributação em cima das mineradoras. Por que não tirou esse tributo e jogou a conta na época para os estados? E fala, eu vou compensar os estados. Não compensou nada. Foi o maior tombo que se deu nessa história da federação. Talvez o maior absurdo feito na história brasileira. Com os estados, ou seja, destruíram a base tributária dos estados, destruíram os estados. Né? Se destruíram a tributação dos estados e centralizaram a receita, fizeram uma completa descentralização de despesas. Pois então eu vou dizer, com o que se gasta dinheiro nos estados? Minas Gerais, eu posso dizer, mais de 90% do gasto é com educação, saúde e segurança. Mais de 90% do gasto. A margem é 10% ali. E eles querem estrangular, destruir. Estado, você é um gastador. Aí eu falo, mas peraí, o que nós temos no Estado? Educação, professora primária. Quer que eu mande professora primária embora?
Fecha escola? Vocês querem que eu mande PM embora, Polícia Civil, bote preso na rua e libere o sistema prisional, segurança? Ou dispense médico e enfermeiro? O que vocês querem? Porque folha é o grande gasto dos estados. E 90% em educação, saúde e segurança. Então, tem um problema aí. Vocês querem o quê? Destruir o Estado, destruir educação, saúde e segurança? É isso que vocês querem? Porque, vamos lá, o SUS, quando o SUS foi feito, 80% dos aportes eram federais. Hoje, menos de 40% dos aportes são federais. Jogou isso tudo para os estados e municípios. Levantem os gastos do SUS ao longo da história, né? Educação, mais de 80% dos gastos com educação são dos estados. Os gastos da União são pífios. E segurança, a União gasta pífio. Quer ver? Olha a folha das polícias militares, Polícia Civil e os gastos do sistema prisional. O sistema prisional, nós chegamos ao absurdo da União ter de construir presídio. Ela fez uma porcaria de presídiozinho aqui, um ou outro ali, e os condenados na Justiça Federal vão cumprir pena no presídio estadual. Condena na federal e cumpre pena no presídio estadual. Fala assim, mas se os grandes gastos são educação, saúde e segurança, o que sobrou para a União? Previdência, não é? Os tribunais de contas sabem isso muito bem. Previdência e pagamento de rentista. Então, que modelo esquisito foi esse? Nós simplesmente jogamos gasto de previdência. Então, vamos de novo, vamos analisar. A previdência foi superavitária por décadas. Ela começou a deixar de ser coisa de 6 anos para cá. 7 anos para cá. Era tão superavitária que a União inventou a DRU. Ou seja, ela criava contribuição, porque aí não compartilhava com os estados e desvinculava 30%, tirava para gastar no orçamento dela. E quer dizer que a Previdência quebrou e a culpa é do servidor público? Se eles desvincularam 30%, ao invés de criar fundos que compensassem, não é, o envelhecimento da população, a culpa é do servidor público? Se não criaram fundos e gastaram o dinheiro no orçamento comum? É claro que não. Os servidores públicos estão pagando uma conta, não é, que, obviamente, não foram eles que fizeram. Né? Obviamente. Quiseram eu falar assim, me dá tudo que eu paguei de contribuição aí, esquece sua aposentadoria, eu vou embora. Tchau, um abraço. Topo. Agora. Né? Então, essa questão é uma verdadeira mentira. Então, gasto com previdência foi desvinculado. Nós temos no país hoje uma questão muito interessante. Se tributa mal e se colhe empréstimos na forma de títulos. Não é, Casaroto? Pega título, que o título é ótimo. O rentista é um barato. Fala assim, ao invés de você me tributar, né, eu vou e compro o título seu e você me paga juros. É muito legal. Ao invés dele pagar tributo, que ele entrega definitivo, ele entrega provisório e ainda recebe juros. Nós estamos chegando no que o Piketty falou no final do século XIX. Uma sociedade altamente aristocrática vai concentrar a riqueza de uma forma muito grande. Agora, pergunta-se, né? E a União, o que ela fez com isso? Ela se preocupou em mudar o imposto de renda? Não. Tributação soberança. Está lá no Senado há décadas para passar para 20%. É claro que, quando você descentraliza poderes, o órgão central tem que balizar para evitar a captura pelo poder econômico aqui. As assembleias legislativas vão ter dificuldade. Então, você dá um mínimo para balizar no nível federal. Não é? Está lá, não chega a 20%. É o 8%, Minas Gerais tributa 5%. Não consegue passar disso. Mas a União instituiu a tributação do imposto de renda sobre ganho de capital. É curioso, né? Quando você morre, faz como se fosse ganho de capital. Se você tivesse vendido seus bens, enfia ali o imposto de renda, pesadão por causa disso. Né? Por quê?
Eu não vendi, eu não realizei, eu só morri. Né? Não, enfia o ganho de capital ali. Não pode fazer isso. Não ganhou. Né? Não houve um ganho. Houve só uma transferência. É um desrespeito. Na verdade, ela cria, assim, uma tributação soberana disfarçada. Então, a União invade as bases tributárias dos estados, centraliza poder e, como eu disse, descentraliza a receita. E a dívida dos estados é um retrato disso. Endividou os estados, deixou o desequilíbrio federativo, forçou os estados a se endividar. Aí um dia desse nós estávamos na mesa discutindo, na mesa de direito financeiro, USP, o FMG e BDF lá, aí falou assim, não, mas o Espírito Santo fez o dever de casa. Fez nada, é royalties de petróleo, fez dever de casa nenhum. Que mentira é essa? Né? Os fatores que levaram algum estado a não estar arrebentado não foi gestão, nada não. Foram fatores absolutamente alheios. E isso pode ser demonstrado com muita tranquilidade. Né? Com muita tranquilidade. E quando, por exemplo, royalties de petróleo, o petróleo está lá na plataforma e, de repente, é compartilhado e aquele estado fica com a maior parte. Ora, isso daí, salvo o melhor juízo, tem alguma coisa errada aí. Que aquilo nem no território do estado está lá na plataforma. Né? Então, nós temos problemas muito sérios para justificar isso. Será que todos os governadores foram incompetentes em todos os lugares? Ou será que os institutos estão descalibrados, gerando distorções? E a União cobra juros dos estados na dívida. Um dia desse, Casaroto, eu vi um negócio assustador. Eu vi uma monografia de 2 AGUs que escreveram lá em Chicago, Michigan, não sei o quê, um texto maravilhoso de como teoria dos jogos pode se aplicar na dívida com os estados, como chantagear os estados a pagarem suas dívidas. Isso daí é um disparate completo. Isso aí é de uma burrice astronômica. É uma falta de visão do que é Brasil astronômica. A União Europeia tem um volume desse tamanhozinho de tributo, porque é a União. E o sucesso da União é o sucesso dos Estados-membros. Há uma gestão que compartilha o sucesso com os Estados-membros. O sucesso da Europa é quando os Estados-membros têm sucesso. Não é ela centralizar e querer fazer. Então, existe um problema brasileiro, gerencial. Não se sabe gerir no federalismo. Não se aprendeu a lutar contra os estados, a guerrear contra os estados, a acharcar os estados, cobrar dívida dos estados, sequestrar recursos dos estados. Quando eu era advogado do estado, eu enfrentava um momento que dinheiro para pagar o hospital, de repente, a União sequestrava recursos para dívida. A gente tinha que entrar com mandado de segurança no Supremo para impedir isso. Isso é um disparate, um absurdo completo. E é para quê? Para pagar rentista. Não é esse o gasto? Tira para pagar rentista, você arranca aqui do pagamento cidadão. Hoje, discutia eu mais uma vez, fala assim, qual é a sensação brasileira de alta tributação? É porque você fica longe. Né? Fala, a reação às mineradoras. Lógico, o dinheiro vai todo para a União. O povo aqui está vendo a mineradora ali, não está vendo as benesses, os benefícios ali pelo município. Ele enxerga o município, lá em Mariana. Né? Então, ele fala, estão me acharcando, porque o dinheiro está longe do povo. Então, esse é o dilema. Aí, quando me perguntam, concluindo, Josué, fala assim, qual é a solução que você enxerga? Muito claro. Né? Nós temos de mudar institucionalmente o país, criando mecanismos para evitar a centralização do poder. E eu enxergo um como fulcral, que é o que eu escrevi na Folha de São Paulo há algum tempo atrás. Ou nós mudamos o Senado, ou não há solução. O Senado é a representação dos estados. Me diga, quem representa Estado? Representam partidos políticos.
funciona igualzinho à Câmara. Então, para que duas câmaras? Então, que tem uma só. Vamos economizar. Então, pois eu digo, o Senado deveria representar a democracia, a separação dos poderes. A única forma de consertar isso era o governador sendo eleito com os senadores numa chapa. Ou seja, vá lá defender o Estado de verdade e não o partido político. Houvesse isso, eu queria ver se a União conseguiria passar o rolo compressor legiferante dela por sobre os estados. Com certeza, o debate de reforma ia ser muito diferente. O debate da dívida ia ser muito diferente. E, possivelmente, nós íamos ter muito mais separação de poderes, muito mais democracia, e a necessidade de atender o povo ali ia ser muito mais satisfeita, porque um órgão distante está muito longe para o povo ir xingar e ir manifestar. Não é? Ele sequer enxerga isso dessa forma. Portanto, em nome de uma democracia de verdade e da realização de liberdade e direitos fundamentais, dessa grande aventura do homem, existe uma palavra de ordem institucional no Brasil, que é federalismo. E, para a garantia do federalismo, uma reforma institucional do Senado é absolutamente fundamental. Menos Brasília e mais Brasil, mas não na retórica, em autonomia e não em conversa fiada. Isso é o que eu sonho em termos de direito tributário e financeiro para esse país. Muito obrigado, Josué, pela oportunidade de estar aqui com vocês.